Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo número 5 do livro de Tiago. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Aqui nesse capítulo, Tiago vai advertir os ricos e os gananciosos para não explorarem os pobres. Faça essa leitura prévia e aproveite aí, inscreva-se no nosso canal, também clique no sininho à sua esquerda, todos os dias um vídeo novo e já dê o seu like nos ajudando. Aqui é o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores, na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial. Faça-nos uma visita. Como falamos, Tiago foi escrito com o objetivo de ensinar a sabedoria de Deus para podermos perseverar em meio das dificuldades até o retorno de Cristo. Nesse capítulo, Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas, que em nossos bolsos, eu digo, possam entrar milhões e quem sabe bilhões, mas jamais em nossos corações. Não devemos ter medo de administrar os recursos que Deus nos concede e devemos fazê-lo com temor e reverência santa a Deus. O fato é que estamos esperando pelo Senhor, que prometeu que voltaria, e de nós é exigida paciência até que tudo venha a se cumprir em nossas vidas e na história dos homens. Enquanto esperamos pacientemente, como Tiago aqui nos exorta, devemos evitar juramentos irresponsáveis e, por fim, ele nos mostra como devemos nos proceder em várias experiências da vida. Nós estamos na terceira parte, que começou no verso 13 do capítulo 3 e vai até o verso 11 deste capítulo 5. A sabedoria e seus efeitos nas disputas. Tiago retornou explicitamente ao tema da sabedoria. Elas formaram a divisão que nós estamos vendo, agora a seção D, advertências aos ricos, do verso 1 ao verso 6. Tiago vai fazer diversas advertências. Como em outras passagens dessa epístola, Tiago aplicou seus princípios às atitudes e ao comportamento dos cristãos abastados, aos cristãos que têm recursos. Em nenhuma parte da Bíblia, Deus condena a riqueza em si ou por si mesma. As posses materiais são, na verdade, com frequência vistas como bênçãos de Deus. Nós tivemos aí alguns exemplos. Por exemplo, nós tivemos alguns exemplos de pessoas que Deus não exigiu os seus recursos totais. Aquele jovem rico da parábola do jovem rico que disse que amava o Senhor de todo o coração e que fazia tudo, e que Jesus disse para ele: "Te falta, porém, uma coisa." Quando ele disse isso para ele, ele exigiu dele toda a sua riqueza, que entregasse aos pobres e depois se o seguisse. Ele pegou e se recusou a fazer isso. A sua mãe, Joana, pelo contrário, era muito mais rica do que ele. E Jesus nunca exigiu nada dela, e ela foi uma fiel seguidora dele por toda a vida, ajudando em muitas fases do seu ministério. Joana era uma discípula assídua do Senhor e ajudava o Senhor com seus recursos, e Jesus nunca exigiu um centavo da sua riqueza, como fez com o seu filho jovem rico. E também com Zaqueu, por exemplo. Zaqueu, ele era rico também, ele prometeu que devolveria quadruplicadamente se tivesse defraudado alguém e daria metade dos seus bens. Jesus aceitou que ele ficasse com a metade. A metade de muito é muita coisa, então ele estava rico ainda. Então nunca foi o problema a riqueza, mas o apego a ela dentro do coração. Quando ela se torna algo maior do que Deus, então aí, como foi no caso do jovem rico, aí então ela não é uma bênção, ela se torna uma maldição. Tiago generaliza que os ricos são suscetíveis às tentações de explorar os pobres ou ignorar as legítimas necessidades deles. Aqueles que não são caridosos promovem a opressão. Eles irão receber, então, de Deus severo castigo. Conseguir riqueza de modo pecaminoso, como aquela que foi acumulada por negar aos trabalhadores o salário digno ou pela exploração do nosso próximo, não é bênção. Em vez disso, é motivo para ser julgado por Deus, e vai ser. O que dizer de políticos e filhos de políticos importantes que da noite para dia se tornam milionários? Sítios, apartamentos, triplex, jatinhos, mordomias, favores, presentes, reformas absurdas, palestras milionárias, movimentações de dinheiros e capitais de forma ilícita. Como tudo isso pode ser assim esquecido sem a devida mão da justiça executando o seu dever?
Os que assim procedem vergonhosamente, roubando e sugando uma nação inteira, serão julgados por Deus. E bem-aventurados que são julgados e condenados ainda em vida, pois se morrem sem de nada saberem, terão pela frente o terrível juízo de Deus sem misericórdia e ao menos sem perdão. O fato triste é que muitos desses políticos ladrões são idolatrados pelos mais simples e os mais pobres, e disso gostam e ainda inflamam contra a justiça e contra os que buscam o bem e a verdade da nação. Essa é uma violação da lei de Deus, conforme verso 5 de Tiago 5, relacionado ao salário dos trabalhadores. O salário não deve apenas ser pago, mas deve ser pago em dia. Violar isso ou roubar dos pobres é o mesmo uma tremenda afronta. Quando o governo rouba milhões e milhões, mesmo bilhões, para favorecimento da sua corja e rede de larápios, não estão roubando dos pobres e os condenando a uma vida miserável e sem estrutura? Os ricos aqui são equiparados a animais sendo engordados para o abate. Os animais satisfeitos nada sabem da fatalidade que os aguarda. Essas pessoas inescrupulosas vivem luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Dessa maneira, assim, condenam e matam o justo, sem que ele ofereça resistência. Isso, relacionado ao justo, pode ser tomado de modo literal ou mesmo figurado. O uso injusto do poder pode verdadeiramente ter causado a execução de pessoas inocentes. Figurativamente, privar um homem do seu salário é cometer um tipo de assassinato contra ele. Para o incrédulo, todas as bênçãos no final se transformam em maldição, porque para cada coisa boa recebida da providência de Deus, sem uma resposta de gratidão e honra, há um correspondente aumento de culpa e da punição. Quinta parte ou quinta seção, que é a paciência, dos versos 7 aos versos 11 desse livro. Dos versos 7 ao 11, Tiago pede paciência. Estamos vendo o livro de Tiago. Tiago pediu paciência como outra demonstração de sabedoria proveniente de Deus. Os santos devem exercitar paciência enquanto aguardam a prometida vindicação de Deus do seu povo. Deus prometeu acabar com a injustiça deste mundo. Esse versículo 9, de que o juiz está às portas, reflete um sentido urgente da iminente volta de Jesus Cristo. Ele reforça a esperança do Novo Testamento pelo retorno de Jesus, o qual virá no final dos tempos. Tiago também poderia ter em vista a proximidade radical do julgamento que esperava a todas as pessoas, pois todos comparecerão ou terão de comparecer diante do juiz para prestar contas. Veja o verso 3, onde Tiago menciona os últimos dias. Entramos na sexta parte, que é a exortação final à harmonia, dos versos 12 ao 19 do capítulo 5 de Tiago. Tiago escreveu sobre uma série de assuntos, especialmente aqueles relacionados à harmonia dentro da igreja. Tiago encerrou a sua epístola tratando de diversos aspectos específicos da vida harmoniosa entre os cristãos. Essa exortação enfática, verso 12, sinaliza a prioridade importante que Tiago dava à religiosidade. Enfatizar que se abstivessem dos juramentos e votos falsos de maneira tão veemente pode parecer estranho aos ouvidos modernos, mas isso é consistente com a preocupação bíblica de manter a aliança e a santidade da fé. O ensinamento de Tiago relativo ao jurar evidentemente derivou das instruções de Jesus quanto à questão dos juramentos. Nem Jesus, nem Tiago condenavam os votos ou os juramentos corretos, mas precisamente ambos condenaram os julgamentos levianos. Tiago estava preocupado especialmente com o fato de que as promessas vazias destruiriam os relacionamentos entre os cristãos. Por isso que nossa palavra deveria ser sim e não. É esperado do cristão que sua palavra seja confiável. Seja, portanto, o sim de vocês, sim, e não, não, para que não caiam em condenação. Encerrando esse ponto, versos 12, Tiago 5, ele logo começa outros, versos 13 a 18, relacionados aos sofrimentos, à felicidade, às doenças, e todos eles ligados à oração, à intercessão e ao louvor. Entre vós está alguém sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para estes orarem sobre ele e ungirem com óleo. Em nome do Senhor Jesus. Tiago 5, versos 13, versos 14. Que os presbíteros deveriam ser chamados pelas
pessoas doentes e que suas orações salvariam as pessoas da morte. Verso 20 provavelmente indica que Tiago tinha em mente casos extremos de doenças que eram cridas terem sido causadas pelo pecado na vida das pessoas. Há implicações, no entanto, de muitos outros usos da oração intercessória e confissão aos presbíteros. Com relação aos presbíteros, temos que ver Atos 14, 23 e Tito 1, 5, pois seriam eles que estariam ungindo os enfermos com óleo. O azeite de oliva tinha um uso medicinal comum naquele mundo antigo, mas aqui o óleo tinha um uso simbólico em relação ao poder curador de Deus. Esse versículo 15 de Tiago 5, que diz que a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, também diz: se houver cometido pecados, também eles serão perdoados. Repare nesse verso 5 que ele ordena à comunidade cristã que se envolva de maneira devota com as orações intercessórias pelos doentes, como uma expressão de fiel dependência de Deus, pois afinal de contas, com ou sem remédios, com ou sem internações hospitalares, com ou sem intervenção direta de um médico especialista, a cura, mediata ou imediata, sempre vem de Deus, e para Ele é toda a glória sempre. Então toda a cura, qualquer que seja ela vem de Deus, mesmo que seja por medicamentos, por mão de médicos, ou por qualquer outra espécie de coisa a ser feita, ou remédios naturais, toda a cura vem de Deus. Ele não apoia a noção popular, em alguns círculos cristãos, de que um tipo especial da oração da fé invariavelmente irá curar, e nem apoia a tradição católica romana dos últimos sacramentos. Também nesse versos 15, ele diz que se houver cometido os pecados, eles serão perdoados. Nem toda enfermidade é uma expressão do julgamento de Deus ou castigo contra o pecado, mas alguns casos de doença são mesmo. Veja aí 1 Coríntios 11, versos 29 e 30. Em virtude disso, o melhor mesmo é confessar, pois os nossos pecados uns aos outros. Tiago não está defendendo aqui que os cristãos confessem seus pecados uns para os outros sob circunstâncias normais, mas sim que eles deveriam confessar seus pecados aos presbíteros, quando tais pecados possam ser as possíveis razões das suas doenças. Na providência divina, as orações de pessoas justas com frequência orientam o curso da história. Uma pessoa consagrada que ora em fé é uma pessoa honrada e justa. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias, por exemplo, no verso 17, embora exercesse o ofício especial de profeta do Antigo Testamento, ele compartilhava a humanidade comum com todos os cristãos. Sua consagrada vida de oração é um modelo para todos os santos. Encerrando sua carta, ele fala dos que se desviam da verdade, mas que ainda podem ser resgatados de volta, mesmo que desviados para padrões pecaminosos ou tenham mostrado evidências da ausência de uma fé salvadora. Esse mesmo pode ser resgatado. Às vezes acontece da pessoa olhar para o pastor, olhar para onde não devia, olhar para as circunstâncias, e aí cair e ficar triste, e aí deixar a depressão chegar, e o pecado também vem junto, e acaba se afastando definitivamente do Senhor. Então, você está tendo a oportunidade hoje de voltar. Tiago 5, verso 1. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Palavra dura, palavra forte contra os ricos. E o verso 20 diz que é para lembrar disso. Quem converte um pecador, ou traz de volta, aquele que está desviado, do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará muitíssimos pecados serem perdoados. Pois é, aqueles que são instrumentos de Deus e se deixam usar para converter um pecado do erro do seu caminho, salvará a vida desta pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Refere-se aí à cobertura dos pecados por parte de Deus com o perdão. Salmo 32, 1, 85, 2. O cuidado das almas dentro da comunidade deveria ser a preocupação de todos os membros, não somente do clero ou dos ministros da igreja. A ajuda mútua e o encorajamento são mesmo necessários. Encerramos a epístola de Tiago e já a partir de amanhã estaremos aqui com 1 Pedro, capítulo 1, com 25 versículos,
os peregrinos e os forasteiros. Estaremos vendo aqui amanhã o capítulo 1 de 1 Pedro. Aproveite aí, inscreva-se em nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda, já dê o seu like nos ajudando, a parte escrita para aperfeiçoar, para estudar, para contribuir e colaborar com a gente também. Jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Comprem dos nossos materiais, isso vai nos ajudar bastante. Nosso programa de rádio, às 15 horas com o pastor Johnny Ramos. Esteja orando com a gente, buscando palavra de vida com o pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia, fiquem com Deus e como nós dissemos sempre, né? Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.